Boa tarde, gente. Vamos dar continuidade ao nosso processo das aulas de Psicologia Aplicada em Enfermagem, módulo 3, que é Hospitalização e seus efeitos, e morte e morrer. Tá? Tema rico, pouco discutido hoje, né? Um tema com bastante complexidade, porque falar sobre morte e morrer para profissional de saúde ainda é um tabu, né? Até por ser um tabu social, de um tema que não se fala no cotidiano de vida, e pela esperança de que o profissional de saúde, ele muitas vezes, a morte de um usuário que ele está acompanhando seja um fracasso do seu próprio cuidado, e que não é. Como falei no módulo anterior, nós somos cuidadores da vida e cuidadores no processo de morte com qualidade, né? Então, e hospitalização, e a gente tem culturalmente, principalmente alguns públicos, os públicos mais idosos, a gente via isso muito, essa ideia de hospitalização relacionada diretamente à morte. Se a gente pegar a história do hospital, ela é constituída a partir do início com essa relação. Vou para o hospital para morrer, né? Então, só que a gente tem que entender que o hospital ele não é só uma vivência, um procedimento, mas também de rupturas, porque ele está saindo do ambiente social, está saindo do ambiente do convívio das seus entes, né? Das suas pessoas queridas, sua família, tá? Então, e a gente precisa trabalhar essas questões para que ele não, essa quebra não seja tão brusca, né? Então já há um sofrimento, uma ansiedade por estar no hospital por uma causa de uma doença, ainda está longe da família, longe das suas crenças, longe da sua cultura, isso pode interferir muito no processo de saúde e doença dela, tá? Então, o processo pensar, né? Então, o conceito de dimensões da hospitalização é um processo pelo qual o paciente é admitido num serviço hospitalar para tratamento, diagnóstico e reabilitação, certo? E o que é a dimensão envolvida nisso? A biológica, que ela é o controle clínico do uso de medicamentos e procedimentos invasivos, sim, faz parte do processo hospitalar. A psicológica, que é o sentimento de medo, ansiedade, impotência, né? Então ele se sente muitas vezes nesse processo. E a social, que é o afastamento do trabalho, do seu ambiente social, da sua casa, da sua família, da sua vida cotidiana. E o espiritual, o questionamento sobre a vida, fé e sentido da doença. Muitas vezes a própria culpabilização de processos que vivenciou na vida que gera esse impacto de achar que a doença ocasionada, né, está relacionada diretamente a isso. Importante, segundo o DataSUS 2024, o Brasil registra anualmente mais de 11 milhões de internações hospitalares no SUS, o que torna a hospitalização uma realidade frequente na vida de muitos brasileiros. Então entender que se nós temos 202 milhões de habitantes, 11 milhões de internações acontecem, né, anualmente, uma média de 10% da população é hospitalizada em 10 anos. 20% da população tem um caso de hospitalização, ok? E o que é o impacto observado pela enfermagem, né? Principalmente, tem alguns que são clássicos, né? Ansiedade pré-procedimento, então insegurança de cirurgias, exames. A pessoa ela vai se sentir insegura, vai sentir medo, vai sentir sozinha muitas vezes nesse processo, né? A perda de autonomia, independência para alimentação, higiene e locomoção, isso acontece, então às vezes com uma pessoa ela não vai conseguir fazer aquilo que ela fazia sozinha, dependendo de uma equipe de saúde cuidando, isso pode gerar um impacto de sofrimento muito intenso. As alterações emocionais, né, tristeza, irritabilidade, regressão em crianças principalmente. A mudança dos papéis sociais, afastamento do trabalho da vida cotidiana, isso gera muito quando a pessoa ela é muito ativa, fazia tudo em casa, ela perde essa funcionalidade por um tempo, então ela se sente frágil, né? A fragilidade física, imobilidade, risco de quedas, complicações também vão gerar um impacto de ansiedade e sofrimento. E a atenção do enfermeiro, que deve ter em cada um desses aspectos o cuidado, né? Então, na ansiedade pré-procedimento, como eu posso acolher e acalmar essa pessoa e gerar uma segurança maior para ela quando ela está preparada para isso. Então, lembre, nossa função como enfermeiro é essa, de preparo antes, durante e o depois dos procedimentos. Nosso cuidado ele é em todas essas etapas, no antes, no pré, né? No atual e no pós, né? Em todas essas etapas. Então, a preparação dá uma segurança para essa pessoa,
se colocar à disposição como suporte para que ela possa se sentir mais segura e diminuir a ansiedade. Apesar de muitas vezes ela precisar de alguém para ajudar num banho, numa alimentação, a gente poder estar trabalhando com ela que aquilo é momentâneo e que eu possa trabalhar no autocuidado também. De uma forma adaptada, muitas vezes ela não vai conseguir se alimentar de tal jeito como se alimentava, mas que a gente possa dar suporte nesse processo. A alteração emocional, então a relação de acolher e empatia, né, para entender um pouquinho o que essa pessoa está vivendo. As mudanças de papéis sociais, então, e aí trabalhar a família nesse processo. A fragilidade física, então a imobilidade, isso pode gerar impactos, né, até como lesão por pressão, a questão física mesmo, né, de atrofias, quando ela fica muito tempo acamada, muito nessa relação, a gente possa interferir nessa coisa, tá? E aí, como é que é isso em cada grupo etário? Nas crianças, né, principalmente, é o medo da separação, a resistência a procedimentos, né? E aí a gente tem que estar com a família junto, o ambiente ele tem que ser mais lúdico, o cuidado ele tem que pensar numa questão mais lúdica, não dá para ser ela tão técnica sem pensar no ciclo de vida que eu estou cuidando, que é a criança. A criança ela vai estar com medo, ela vai estar, né? Então, claro, conforme o ECA e conforme, né, as próprias políticas gerais, a criança ela tem direito a um acompanhante, um familiar, né? Mas ele está fora do ambiente dele, que é a casa, então se sente inseguro, então a gente precisa dar esse espaço mais. O adolescente, né, que ele vai estar naquele momento de autonomia, de buscar autonomia, então quando ele está hospitalizado, ele muitas vezes entra nesse conflito de autonomia, autoestima, né, e principalmente a resistência às regras, que é uma fase, como eu falei lá no outro, né, é uma fase de enfrentamento, é uma fase de resistência, é uma fase de, né, que a gente chama de, alguns teóricos chamam de fase anormal. Então, quando ele está dentro de uma instituição que tem regras e ele, muitas vezes, ele tem a dificuldade de cumprir essas regras. Os adultos, eles vão, principalmente a questão da interferência no cotidiano produtivo dele, a questão financeira, trabalho, as frustrações, né? Então aí tem que ter uma comunicação clara, incentivo à autonomia e apoio emocional. E os idosos, né? Que é um outro grupo, que é o risco de delírio, perda de independência e medo da morte. O idoso está muito ainda relacionado à internação, a essa relação do internação de não sair mais do hospital, né? Então, estimular a mobilidade, monitorar a cognição, manter vínculos familiares é sempre importante nesse processo. E aí entender que as diferenças de hospitalização breve e hospitalização prolongada, né? As breves são cirurgias eletivas, partos, exames, e os riscos são ansiedade momentânea e dor aguda, mas é pontual, né? Nas prolongadas, né? Aí isso gera um papel muito maior, que são doenças crônicas, terapias intensivas, né? Então, o risco de isolamento, complicações infecciosas e perda de vínculos. E o papel da enfermagem, do enfermeiro nesse processo, ou da enfermeira, é a humanização, prevenção das lesões por pressão e manutenção do controle social. Beleza? E aí agora nós vamos entrar na parte morte, morrer, perspectiva. Primeiro a gente tem que entender o que é morte e o que é morrer, né? Porque às vezes a gente confunde esses conceitos. Então, morte é inevitável, todos nós vamos morrer. É um tema delicado, mas presente no cotidiano hospitalar, porque algumas pessoas morrem dentro do hospital. O enfermeiro precisa estar preparado para não estar apenas para lidar com o processo biológico da terminalidade, mas também os aspectos éticos, espirituais e familiares, respeito a esse processo. Tá? Entender que também muitos profissionais de saúde sofrem com uma perda, mas entender que às vezes a perda ela é necessária e faz parte do processo de morte daquele indivíduo. O morrer já é um processo gradual, tá? E que pode envolver dor, limitações e sofrimento. Então, e aí a gente tem que trabalhar a morte digna, né? O direito de todo ser humano que deve ser respeitado em suas escolhas e crenças. E entender que isso... Aí tem a questão ética dessa relação, né? Em que algumas coisas vão interferir nesse processo. Ok? E alguns trajetos de morte, né? O trajeto prolongado ocorre quando a pessoa passa por um período de doença prolongado e com frequência degenerativa, então uma morte muito mais gradual, às vezes muito mais dolorida. O trajeto rápido esperado, a vida da pessoa que está em perigo iminente, a diferença entre a vida e a morte é uma questão de segundos ou minutos. Exemplo,
Acidente, ataque cardíaco, exposição a procedimentos médicos de risco, isso são coisas que podem acontecer de uma hora para outra, então não vai ter esse processo prolongado. E o trajeto rápido e inesperado, que é quando você está numa situação estável e repentinamente acontece algo crítico, né, sem nenhuma predisposição para isso. E aí a gente vai ter que entender o processo de luto, né? O que é o luto? Ele tem vários conceitos, né? Então alguns a gente pode entender que é bastante complexo, à medida que cada pessoa vivencia de forma diferente esse luto. Ele não vai depender também mediante as culturas, ou meio que está inserido, né, a questão social, né? Então ele tem diferentes conceitos para esse luto, mas é um fenômeno natural que ocorre depois da perda de uma pessoa significativa. Então toda a perda ela vai gerar um processo de luto e ele tem que ser vivenciado para ser, né, para que ela possa. E aí existem alguns modelos de entendimento né, e um que a gente usa é o de Kubler-Ross, né, que é as 5 etapas do desfecho de luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a aceitação e a depressão, tá? Nosso luto é tão individual como nossas vidas. Isso tem que estar bem claro. O luto não é uma coisa igual para todo mundo. Tem tempos diferentes, tem forma diferente. Esses 5 etapas não necessariamente vai vivenciar 5 etapas. Às vezes tu pula essas etapas, mas é importante que tu vivencie o processo de luto, tá? E aí no processo de luto a enfermagem ela tem um papel importante, né? No controle da dor, no conforto físico, no apoio emocional, no acolhimento da família e no respeito cultural e religioso, né? Importante, aspecto ético, respeitar a autonomia da pessoa, incluindo recusa de tratamentos invasivos, também é de extrema importância. E aí vocês entendem o conceito de alguns conceitos importantes. Eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia e calostanásia são conceitos que a gente tem que poder falar, né? Eutanásia é antecipar a morte, distanásia é adiar a morte, ortotanásia é permitir a morte, minastanásia é negligenciar a morte e calostanásia é ressignificar a morte. Então, é um conceito acerca do processo de morte, né? Para a gente entender um pouquinho melhor. E, dentro desse processo de finitude de vida, tem os cuidados paliativos, né? Que hoje a gente trabalha muito, né? E qual é o objetivo desses cuidados paliativos? É melhorar a qualidade de vida de pacientes familiares diante das doenças ameaçadoras da vida. É fazer esse processo de qualidade de morte, né? Do processo de finitude de vida. E quais são os conceitos fundamentais? Abordagem holística, melhora na qualidade de vida, início precoce e equipe multiprofissional faz parte desse processo. E aí, para finalizar, bases legais e regulamentação do Brasil. Os cuidados paliativos do Brasil têm evoluído e reconhecido e regulamentado por diversas normas de resolução. As principais são a resolução RDC da Anvisa, que define o requisito mínimo para funcionamento da unidade de terapia intensiva e estabelece a necessidade de equipe de saúde para consolidar os cuidados paliativos. A do CFM, né, Conselho Federal de Medicina, de Autonomia da Vontade, que é a do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, que regulamenta a atuação da equipe de enfermagem de cuidados paliativos, e a do Ministério da Saúde, que esse é um marco recente fundamental por a Política Nacional de Cuidados Paliativos no Sistema Único de Saúde. Certo? Valeu, gente. Muito obrigado.